mesma balança, né? Se você está sem equilíbrio emocional, isso vai afetar o seu financeiro. E a falta do financeiro também te coloca lá na lona, né? Te deixa lá no buraco. Olá, peixes! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à sua leitura, peixes. Para você que tem signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em peixes, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, claro que não ressoa com todo mundo, portanto se conecte apenas com aquilo que faz sentido para você nesse momento da sua vida, e o que não for seu, simplesmente devolva para a mesa, tá certo? Não precisa forçar nada. Também tem ascendente para você ver, tem a lua, outros signos aí que são fortes no seu mapa, e você pode olhar outros vídeos se for o caso. Vamos às 10 cartas para peixes. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo aí meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular, e será um prazer te atender, tá certo? É só mandar mensagem que eu mesma respondo. 10 cartas para peixes. Fundo do deck, o sucesso. Vamos ver qual é a mensagem do tarô para essa semana. Eu tô vendo uma energia aqui para peixes que peixe estava numa roda viva aqui, né? Num marasmo de uma situação. Porque é um sobe e desce, a roda da fortuna fala das coisas que vão e voltam. Fica nesse ioiô do vai e vem da vida e parece que não sai do lugar. Essa energia de você tocar a vida meio que com a barriga, sabe? Deixar a vida me levar. E o ajustamento sai no bloqueio. Então aqui tá faltando equilíbrio, tá? Um equilíbrio emocional, financeiro. Equilíbrio emocional e financeiro são os dois pratos da mesma balança, né? Se você tá sem equilíbrio emocional, isso vai afetar o seu financeiro. E a falta do financeiro também te coloca lá na lona, né? Te deixa lá no buraco, emocionalmente. Então aqui fala sobre essa balança, que é uma compensação que está faltando, tá? No seu mental mostra o 9 de espadas, que é uma carta pesada. A carta da crueldade fala sobre o sangrar. Então talvez você sangrou financeiramente, se colocou em maus lençóis. Aqui fala também sobre punhaladas, sobre maus negócios, sobre algo assim que você não esperava que fosse acontecer e de repente, como sai na carta do racional, você tomou ciência disso, que algo ruim, nocivo aconteceu e o seu inconsciente está pedindo prudência. A prudência e o ajustamento são cartas que se conversam muito, porque o ajustamento fala sobre a ponderação. Ponderação e prudência estão sempre de mãos dadas, né? Uma pessoa ponderada é uma pessoa que tem prudência. E é o que está faltando nesse momento. Então, no seu inconsciente, talvez você esteja buscando forças para retomar a sua vida, para retomar o rumo aí do seu pensamento, para equilibrar as coisas, para também equilibrar as contas, né? O lado financeiro. Então, aqui não é momento de grandes arrebatamentos, de grandes gastos, de grandes investimentos. Aqui é muito mais você puxar o freio de mão e lidar com aquilo que você já tem. Tá? A conclusão veio aqui no passado recente mostrando, parece que estagnou num determinado patamar. Tá? Chegou aqui num processo, é algo que se findou, que concluiu. É uma etapa que se encerrou e talvez tenha encerrado essa etapa de uma maneira forçosa, né? É interessante pensar que saíram já duas rodas, né? A roda da fortuna e a conclusão. Então é uma coisa que gira, gira, gira e parece que não sai do lugar. Se as coisas vêm se repetindo há muito tempo aí no seu passado, sempre o futuro repetindo o passado, isso é um alerta para que você olhe para as lições que você ainda não aprendeu. A conclusão também é caírem as fichas e pensar assim, ok, vou fazer uma revisão da minha vida
deixa eu ver, vou fazer um paralelo entre aquilo que eu vivi agora e as outras situações que eu vivi no passado e ver quais são os pontos em comum. O que se repete dessas situações? Porque é aí que está o mapa da mina. É aí que você tem que tomar atenção, né? Tomar consciência disso e mudar, fazer diferente. A carta do Sol mostra uma esperança. É uma esperança de sair de toda essa situação. É como se você buscasse agora conhecimento. O Sol veio aqui nesse sentido de conhecer profundamente as questões, olhar aquilo que você não vê. É como se você jogar luz para aquilo tudo que estava oculto. E essa carta aqui fala sobre fracasso, que te representa. Olha só, né? É uma carta bastante escura. E o que você está procurando é o Sol. Então, iluminar os seus pontos fracos. Se conhecer em profundidade. É isso que faz a roda parar de girar sempre do mesmo jeito. A carta aqui do Mago, ao seu redor, fala sobre desenvolver habilidades de comunicação com o seu meio exterior, com outras pessoas. Então, é como se você tivesse também que trabalhar mais o seu vocabulário, trabalhar mais a forma como você se vende. É uma coisa assim, como eu posso explicar? Talvez você seja uma pessoa, peixes, muito sonhadora, porém retraída. E tá faltando botar a cara no Sol. O Sol também vem nesse sentido do se iluminar, que é o aparecer. Porque o fracasso, se você não é visto, você não é lembrado. E se você não é lembrado, você não é solicitado. Então, é como se faltassem oportunidades. O fracasso vem aqui no sentido de falta de oportunidades. Mas ao redor tem muita gente querendo, por exemplo, fazer negócio, querendo trocar informação, querendo crescer, querendo aprender. E você precisa ir para esse mundo exterior. Olha só, o fundo do deck é o sucesso que te espera. Como é que você pode aparecer aqui como um fracasso? Então, tá faltando assim, tá faltando um verniz, um brilho em você. Para que você também se sinta apto e capaz de atrair outros olhares. A carta da preocupação mostra uma preocupação financeira, cartas muito pesadas do lado material, né? Junto com a crueldade aqui. Essa preocupação, claro, ela é real, mas também você não pode inflar essa preocupação. Você tem que pensar muito mais nas soluções agora do que no problema que já foi gerado. E o Cavaleiro de Paus mostra a coragem de seguir em frente. Então, ficar muito paradão, muito estagnado, isso não vai te levar a nada, peixes. Para você buscar o sucesso, você tem que galopar. Aqui é o impulso, aqui é a coragem, aqui é não ter medo de errar. Tá? Talvez você tenha medo de errar e fique sempre caindo no mesmo padrão, né? Não criando nada novo. O que mais para peixes nesta primeira mesa? Vamos ver quais são as energias de peixes para esta semana. Três cartas. Primeiro ponto, você tem que revisitar o seu padrão de vida. Eu tô vendo muito desperdício aqui, tá? Como eu falei, o emocional e o lado financeiro, eles são dois pratos da mesma balança. A carta da luxúria fala sobre descompensações emocionais que afetam o seu financeiro. Tá? Eu falo aqui com pessoas que têm uma família já formada, tá? A carta dos amantes junto com a casa, mostrando um núcleo familiar, mas você tem que revisitar o seu padrão de vida, porque parece que você está gastando mais do que você consegue, do que você poderia, quer dizer, conseguir. Gastar, todo mundo consegue gastar, né? Mas você está gastando mais daquilo que você pode, do que aquilo que você pode, né? Ó, a carta do trabalho, a princesa de ouros, a felicidade. Priorizar, talvez essa coisa, você até alimente
esse padrão de vida aí que é um pouco acima do que você poderia, porque você tem sempre algum tipo de chamado ou trabalho, você se dá bem com essa energia do trabalho e você acaba tendo dinheiro e o dinheiro acaba comprando a felicidade. Mas lembre-se de que a mesa saiu com cartas pesadas, inclusive do fracasso, né? Então, enquanto esse mecanismo aqui funciona, de você trabalhar, talvez você seja autônomo, trabalha, ganha dinheiro e tem para gastar e roda o cartão, enquanto isso funciona, tá tudo bem, né? O problema tá um mês lá para frente, né? Você tá empurrando junto com a fatura do cartão de crédito. Mas uma hora a conta chega. Olha só. Aqui vem muita energia, é interessante, né? O trabalho junto com a felicidade, que é algo material com emocional. Eu falei, os dois pratos da balança. Aí vem mais uma carta de ouros, que é o príncipe de ouros, que é o trabalho, é o príncipe trabalhador, junto com o prazer, que é o emocional. Mas aí vem a carta da trégua falando, você tá compensando um com o outro. Então, assim, sabe aquela pessoa que, eu não tô bem no meu casamento, eu briguei com fulano de tal, e aí vai lá e compra um presente, e aí vai lá e faz um agrado e gasta um dinheiro? Eu vejo muito essa energia em peixes aqui. É como se você quisesse a trégua, ou seja, resolver conflitos, gastando dinheiro para comprar o prazer, ou para suprir algum tipo de carência emocional sua e do outro. E aqui o imperador fala sobre o verdadeiro empoderamento, né? O prover. O que mais para peixes aqui? Tô sempre pegando uma carta a mais, né? Ó, a vitória, a abundância e o louco. Então, a carta da vitória fala sobre protagonismo e ter as rédeas da sua vida na sua mão. Tá? Para você não ficar dependendo do outro, para você realizar as coisas por si só. A família, o emocional, de novo, é algo muito importante para você. Só que eu tô vendo uma tendência em sempre você ter que correr atrás do dinheiro, tá? Parece que zera, você esgota, você ganha, você esgota o dinheiro e depois tem que buscar uma abertura de novo financeira. E a roda vai girando assim. Mas o problema é, como eu falei, você tá empurrando essas questões, né? Tá empurrando os seus problemas um mês pra frente. Depois chega a fatura e você tem que correr atrás. A vida tá te convidando para esse despertar antes que chegue um checkmate, tá? Porque a carta da disputa tá falando, você tá nesse ganha e perde, você tá nessa energia dual, né? Da mão que dá e a mão que recebe, mas de uma forma assim descompensada. E você ainda tem um ideal de vida, ou de padrão de vida, que não existe mais, tá? Porque as pessoas mudam, o tempo muda, a sociedade muda, e você precisa se adaptar. A carta da ciência fala sobre uma tomada de consciência com relação a isso, a sua vida, as suas carências e ao lado financeiro. O que mais para peixes aqui? Sacerdotisa. É como se você esperasse muitas vezes o milagre acontecer, tá? Porque a carta da interferência é como se essa voracidade é muito essa questão da compulsão em gastar, tá? Você gasta, faz e acontece, e depois você fica rezando, pedindo por um milagre, né? Pela intervenção. Interferência seria no sentido de uma intervenção divina para que você dê conta do recado, para que saia algum dinheiro preso, para que um fornecedor aí, de repente, faça um desconto naquilo que você precisa comprar, né? Ou que, de repente, faça uma promoção, sabe? Vivendo assim, vivendo no limite, seria essa expressão. Parece que você vive no limite e quando passa do limite, você fica clamando a Deus que arrume uma solução.
No geral, você tem sorte, né? Você tem uma estrela que brilha. Mas para que viver assim se você pode viver de uma forma melhor, ó? Sem ter que matar um leão por dia para ir atrás do dinheiro. A carta da dor. De um lado, a recompensa, quer dizer, o dinheiro entra depois de muito sacrifício, mas depois sangra de novo, né? A questão da dor aqui mostrando, é algo que não te satisfaz, é algo que nunca está completo. Porque existe alguma ferida emocional. Vou perguntar pro tarô o que vem, o que está oculto para peixes com relação ao seu emocional. Olha, existe uma questão de sacrifício. A carta do Hierofante, ela também fala sobre a figura do sacrifício. Aqui são vários espinhos, como se fosse a coroa de Cristo aqui atrás, né, nesse vitral. É como se fosse um condicionamento de você ter sempre que se sacrificar pelo outro. Você acaba atraindo situações difíceis ou situações de privação, porque você está respondendo a um padrão de se sacrificar pelo outro. Ou seja, se exige sacrifício, você não está bem, você está sempre tendo que dar mais. E você dá mais porque você gastou mais, vem os juros disso, né? Então, existe um vazio aqui, a carta da indolência, e a ruína está falando do lado financeiro. Então, o vazio emocional, levando a ruína financeira, e você sempre se colocando ali como crucificado, como a pessoa que se sacrifica por você e pelo outro, né? Veio bastante energia de família, em algumas cartas aqui que eu tirei. Então, você se sacrificando pelo outro, parece que você não sabe viver se não for assim. Olha só. Aqui, a paz mostra Lua em Libra. Aqui fala sobre equilíbrio emocional. Esse é o ideal, né? Você viver em paz. Mas o deboche é a puxada de tapete. É a expectativa versus realidade. Você até mira, fala, ganhei dinheiro, agora eu tô em paz. Mas no minuto seguinte, você tá lá, a carta da volúpia, se jogando de novo, né? Gastando mais do que você pode, contando com o dinheiro que não entrou. Sabe esse tipo de situação? O que mais para peixes? Tem alguma situação aqui amorosa no passado, na sua infância, talvez seja o amor da mãe. De alguma forma você não foi visto. A Princesa de Copas mostra alguém que é muito sensível, tem uma profunda sensibilidade. São 3 cartas aqui de Copas, né? E talvez você não tenha sido visto da forma como gostaria de ser visto por algum adulto aí da sua família, né? Sua mãe, o seu pai. O desapontamento com relação ao amor. E aí você acaba confundindo o amor com sacrifício, do tipo assim, eu tenho que me sacrificar muito para ser amado. E aí no relacionamento você se coloca em maus lençóis, né? Porque parece que se você... Ó, o sacrifício aqui, pendurado, é o próprio sacrifício, tá? O As de Espadas fala sobre uma abertura do seu mental para você sair do padrão de se sacrificar. Eu falei, faltou um pouco do amor da mãe, né? Exatamente, sai a mãe aqui, tá? Então aqui tá confirmando pra mim essa coisa do se sacrificar. Talvez aconteceu alguma coisa na sua infância, uma mãe que teve que dar mais atenção a outro filho, por N questões, porque preferia outro filho, porque era um filho homem, você é filha mulher, a gente sabe que tem machismo, né, dentro das famílias, isso não é nenhuma novidade. Ou um filho de repente ficou mais doente, e você foi, entre aspas, preterido, você já sabia se virar sozinho, mas e aí você substituiu aqui esse amor de mãe pelo comprar, pelo ter. Só que você não encontra a sua mãe no dinheiro, né? Aí sempre você tem que se sacrificar para ter mais dinheiro, para talvez ter o olhar dessa mãe. Tudo que eu tô falando aqui não é óbvio, é uma coisa inconsciente, mas foi o que apareceu e se ressoou com você, muito bem, né? Foi para você. Se não ressoou, foi só um aprendizado e você devolve tudo pro universo, tá certo?
Então, agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.